Muitos nas redes sociais perguntam-me, crítico como sou, qual o motivo, Cajuru, de você estar poupando o presidente Jair Messias Bolsonaro? Por não ter levantado, Cajuru, até agora, questionamentos ao chefe do Executivo nesses meus 60 dias de mandato como senador, que completo nesta segunda-feira, 1º de abril. A minha resposta é simples. À exceção de um certo personagem, que é de conhecimento de todos aqui no Brasil, não tenho eu feito críticas pessoais a ninguém. Mas quando fiz aqui pronunciamentos contra o fim dos privilégios na máquina estatal e também no Judiciário, na Suprema Corte, relacionei os privilégios dos 3 poderes. Fui isento. Incluí, claro, Legislativo, Executivo. E estou completando agora o alto custo, o abismal custo da máquina pública nas câmaras municipais, nas prefeituras municipais e nos governos estaduais e nas assembleias legislativas estaduais, para demonstrar que não há revanchismo e que há apenas uma preocupação que, se a classe política tivesse coragem de cortar em sua própria carne pelo menos a metade do que ela custa, o Brasil não precisaria de reforma da Previdência. Mas é difícil aceitar cortar na própria carne. Sabemos disso. É óbvio, ululante, como diria Nelson Rodrigues, que não teria por que eu criticar o atual presidente por tais privilégios. Ele também está chegando agora, não tem responsabilidade nenhuma pelo inchaço da máquina pública ao longo dos últimos anos ou décadas. E por que não criticá-lo pelo que tem ou não tem feito neste início de mandato? A resposta é simples e comporta, colegas respeitosos, vários argumentos. Primeiro, observo que o presidente vive uma realidade física que não é a ideal. Todos nós, senadores Alci Lucas, que é vice-líder do governo, sabemos os motivos. Por causa do atentado que ele sofreu há 6 meses. Passou por 3 cirurgias, uma a cada 2 meses. Enfrentou todo tipo de sofrimento. E com o estresse que isso significa, pois eu já passei. E eu passei por 6 cirurgias. A maior delas durou 13 horas, feita pelo Dr. Auro Ludovico, no Hospital Neurológico em Goiânia. Quase fui para outra vida. Então é preciso ter um pouco de sensibilidade, além da prometida por mim lua de mel de 100 dias ao governo Bolsonaro. Então, penso que está mais do que justificada a minha postura acrítica em relação ao governo Bolsonaro, que completa na semana que vem, dia 10 de abril, os seus primeiros 100 dias de mandato. Agora, que fique bem claro, Vossas Excelências nas galerias, com o pouco que enxergo aqui de vultos. Isto não quer dizer que a partir do próximo dia 10 agora, dos 100 dias, eu, Jorge Cajuru, me transformarei, virarei um crítico ferrenho do presidente. Ele sabe, em conversas comigo, como todos os meus eleitores sabem, que não sou oposição, eu tenho posição, é diferente. O que ele fizer de bom, vou aplaudir. No que errar, vou criticar. E permito, desde já, fazer ao senhor presidente da República uma humilde recomendação. Está na hora, presidente, de deixar para trás a campanha eleitoral. O momento agora é o de superar divergências e buscar consensos. Eu torço para que dê certo o governo do Bolsonaro. Sabotá-lo é sabotar o país.
Isto não pertence ao meu caráter. Por ele, e muito mais pela minha pátria amada, que há anos vive um inferno astral e tende a caminhar a passos largos para uma década perdida, e aqui, saiba, Brasil inteiro, que segundo a Fundação Getúlio Vargas, não sei se os senadores presentes, senadoras, tiveram conhecimento, em estudo publicado na semana passada, pode ser esta a pior década em 120 anos, ou seja, em mais de um século. O estudo da FGV mostra que entre 2011 e 2018, a economia brasileira cresceu em média 0,6% ao ano, conforme dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As previsões dos economistas para o PIB, o Produto Interno Bruto, são de crescimento de 2,01% em 2019 e de 2,8% em 2020. Caso se confirmem, o Brasil chegará ao final desta década com um crescimento médio, pasmem, de 0,9%. É o pior resultado desde 1901, quando a Fundação Getúlio Vargas começou a medir o PIB brasileiro. Ou seja, um dos piores da nossa história republicana. Com todas as consequências que conhecemos, milhões de brasileiros com dívidas, milhões de brasileiros sem emprego, milhares de empresas fechadas, estados e municípios falidos. O retrato desse quadro é a miserabilidade ocupando cada vez mais o espaço nas calçadas, nas praças, nas marquises, nos centros urbanos e, o que é pior, dos lares brasileiros. Vivemos um quadro social que caberia na obra física e obra-prima, joia rara, do grande escritor francês Victor Hugo. Os Miseráveis, escrita no século retrasado. E é isso com que devemos nos preocupar, com a situação de penúria em que vive a maioria da população brasileira. O IBGE divulgou na última sexta-feira que a taxa de desemprego subiu no trimestre encerrado em fevereiro. O número de desocupados chega a 13,1 milhões. Para concluir, outro dado estarrecedor. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população fora da força de trabalho está crescendo e atingiu no fim de fevereiro número recorde nos levantamentos do Instituto. 65, presidente Lazier Martins, senadores Alci Lucas, 65,7 milhões de brasileiros. É esse o real tamanho do desafio, que é de todos nós neste país, de todas as instituições, inclusive e principalmente da Presidência da República. Desafio que exige muito trabalho, muita dedicação e muita responsabilidade por parte dos que detêm algum tipo de liderança no país, sobretudo dos poderes constituídos. Mais que um desafio, temos um compromisso com a história do país, que vai nos cobrar por um eventual fracasso. E a busca do desejado sucesso tem que começar logo, já. Uma tarefa que exige diálogo contínuo, permanente, verdadeiro, entre executivo e legislativo. Sem esse entendimento, dificilmente vamos tirar o país do buraco em que se encontra e não temos mais tempo a perder. Sejamos grandiosos, não apequenemos, sejamos brasileiros, pois trair a pátria será nosso enterro político,
tenhamos responsabilidade, tenhamos mais amor, menos ódio e tenhamos mais respeito entre os poderes. E para concluir, presidente, eu voltarei mais tarde, se houver tempo de liderança, para falar dos pontos ruins da reforma da Previdência, porém deixando claro que, conforme o próprio presidente Bolsonaro declarou para o Brasil inteiro, que ele reconhece erros nesta reforma apresentada, isto é um sinal de quê? De que o governo poderá ceder nestes erros da reforma, e cedendo, eu tenho certeza que este Congresso Nacional não será medíocre e não trairá a pátria e aprovará a reforma tão necessária da Previdência deste país. Agora, trair a pátria não significa aprovar a reforma. Trair a pátria também é você aprovar a reforma, mas você ignorar e você deixar que se prejudiquem, que se destruam as camadas mais carentes deste país, me referindo aos trabalhadores rurais, urbanos, aos idosos, aos deficientes, que saibamos discutir ponto a ponto, é o que farei na próxima oportunidade que usar essa tribuna. E por fim, me dirijo aqui como se estivesse olhando para ele cara a cara, porque não falo pelas costas, presidente Davi Alcolumbre, desse Senado Federal, que virou um amigo especial, que o considero articulado, mediador, equilibrado e um homem de palavra, porque se conhece um homem, a meu ver, pela palavra. E eu conheci Davi Alcolumbre pela palavra. Cuidado, presidente, com o que houve. Eu, Jorge Cajuru, tenho, como é sabido, redes sociais com milhões de seguidores. E naquele dia, não foi o Cajuru, foi também um colega seu, vice-presidente desta mesa diretora, Lazier Martins, que usou o microfone e também esperava de Vossa Excelência uma posição, se não protelasse mais a questão da CPI da toga, que o Brasil quer. A maioria absoluta do país quer a CPI da toga. E em nenhum momento desqualifiquei o presidente dessa casa. Pelo contrário, o cumprimentei por, naquele dia, aceitar o meu pedido que falasse de uma vez por todas, pelo bem ou pelo mal, teremos ou não a CPI da toga? E ele assim agiu, passando para a decisão na CCJ e depois para o voto aberto aqui no plenário. E aí cada senador terá que dar satisfação ao seu eleitorado, ao seu estado e ao país, porque é um senador federal. O voto será aberto, não será voto escondido, como a gente sempre quis, especialmente nós três aqui, né? Sempre defendemos o voto aberto, desde o primeiro dia. Então, presidente, eu não faço de forma alguma esse tipo de jogo, não é assim que ajo, e pelo contrário, escrevi para Vossa Excelência e falei olhando nos seus olhos, ao lado de seu secretário Bandeira, que até nas minhas redes sociais, quando minha assessora, Paloma, lá colocou uma notícia da revista Exame contra Vossa Excelência, e eu cheguei em casa às 11h15 da noite, e ao ver, estava ao lado de meu afilhado Vicente da Atena, aquela nota eu mesmo a excluí, porque achei que ela era muito peçoenta e que era coisa de pau mandado, ou seja, alguém plantou aquilo. Se é problema dele com a justiça, é problema dele com a justiça. Eu não tenho o direito até hoje, nesses 60 dias de mandato, de fazer qualquer crítica pessoal e deixar de considerar que Davi Alcolumbre é um presidente para fazer diferença neste Senado, para marcar ponto e para que nunca mais o Brasil diga que essa casa é uma capitania hereditária. Ela não é mais. Agradecidíssimo. Cumprimentos, senador Jorge Cajuru, por seu